Olá, esse aqui é o Informa Tchê, uma proposta de utilização das mídias sociais por parte da comunidade tradicionalista de Jaguarão e faz parte do projeto Cultura na Fronteira. Vamos lá. Esse projeto ele foi realizado por mim, Gabriel Weber, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura de Jaguarão, com a Secretaria de Cultura de Jaguarão e com a Prefeitura Municipal de Jaguarão. O que acontece? Em Jaguarão, não só em Jaguarão, mas como no mundo inteiro, né, a gente teve que parar por conta da pandemia do Covid-19. Bom, e com isso surgiram algumas leis emergenciais, né, a exemplo da Aldir Blanc, e aqui em Jaguarão também tivemos uma que foi um edital do próprio município, né, que foi o edital 001 de 2020, da Secretaria de Cultura e Turismo, no qual esse projeto faz parte. E aí a gente começa então a nossa história. Bom, quando a gente fala no início do movimento tradicionalista gaúcho, a gente basicamente se lembra de Paixão Cortes, 1947, 1948 ali. Mas não foi bem assim. A gente tem alguns movimentos antes, né, ainda durante a Guerra do Paraguai, lá em 1868, que é a criação do Partenon Literário em Porto Alegre. E aí depois, no final do século XIX, a gente tem, tanto no Brasil quanto no Uruguai, mais ou menos na mesma época, né, a criação da Sociedade Crioja em Montevidéu, o Grêmio Gaúcho em Porto Alegre, a União Gaúcha em Pelotas, o Centro Gaúcho em Bagé, e aí, já no século XX, é que entra a questão do Paixão Cortes, né, ali em 1947, ele, o Grupo dos Oito, os jovens que deram início a toda essa ideia do movimento tradicionalista gaúcho como a gente conhece hoje, e então se cria em 1948 o 35 CTG. E o primeiro CTG de Jaguarão vem a ser criado em 1954, que é o CTG Rincão da Fronteira, que existe até hoje. O que a gente começa a falar assim para a gente chegar nos nossos assuntos? Bom, o movimento tradicionalista gaúcho ele é regido por uma carta de princípios. Carta de princípio esta que foi aprovada no Congresso Tradicionalista em 1961, na cidade de Taquara, no CTG Fogão Gaúcho. E ela tem, né, vários itens e a gente vai procurar se ater em três desses itens, né? Que seria o item 4, facilitar e cooperar com a evolução e o progresso, buscando a harmonia social, criando a consciência do valor coletivo, combatendo o enfraquecimento da cultura comum e a desagregação que daí resulta. Item 5, criar barreiras aos fatores e ideias que nos vêm pelos veículos normais de propaganda e que sejam diametralmente opostos ou antagônicos aos costumes e pendores naturais do nosso povo. E aí, vamos para o item 18, que é incentivar em todas as formas de divulgação e propaganda o uso sadio dos autênticos motivos regionais. Bom, por que a Carta de Princípios é importante no nosso contexto? Porque ela já previa lá em 1961 isso que a gente está fazendo hoje. Né? Quando a gente fala ali com a questão de facilitar e cooperar com a evolução e o progresso, tá? Criar barreiras aos fatores e ideias que nos vêm pelos veículos normais de propaganda. Não que os veículos normais sejam ruins, mas existem outros e a gente pode aderir a esses outros também. Né? E aí, no item 18, ele coloca incentivar em todas as formas de divulgação e propaganda o uso sadio dos autênticos motivos regionais. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar parado no tempo, não é isso. Isso quer dizer que a gente tem que fazer a nossa cultura continuar em movimento, fazer o nosso movimento se perpetuar em movimento através de outras formas de divulgação e propaganda, como estamos hoje utilizando a internet, os podcasts e vídeos, Instagram, um monte de coisa. Bom, só que antes disso, em 1954, um grande nome do Rio Grande do Sul, o Barbosa Lessa, escreveu a tese O Sentido e o Valor do Tradicionalismo, né, que foi aprovado no Congresso Tradicionalista, no primeiro congresso, lá na cidade de Santa Maria. E ele trabalha alguns fatores muito importantes nessa tese dele. E aí ele coloca assim, como fatores de desintegração, ele coloca que um deles é o desaparecimento gradativo dos grupos locais, que são as comunidades transmissoras da cultura. Aí depois ele fala sobre o tradicionalismo rio-grandense, onde ele coloca que cada centro de tradições gaúchas em si é um novo grupo local. E como características do tradicionalismo, ele coloca numa delas ali que, mais do que uma teoria, o tradicionalismo é um movimento. E depois, lá no final da tese dele, ele fala sobre o tradicionalismo como força econômica. Bom,
Os fatores de desintegração, desaparecimento gradativo dos grupos locais e comunidades transmissoras de cultura, isso aí a gente vê que é um processo natural, é um processo que vai acontecer com todas as culturas. Sim, toda cultura nasce e morre, né? A gente pode prolongar a vida dela, mas não pode impedir que ela vá morrer. Um dia a nossa cultura gaúcha vai morrer. Quando, eu não sei. Espero que demore bastante. E quando ele fala do tradicionalismo rio-grandense, cada centro de tradições gaúchas em si é um novo grupo local. Bom, quando eu saio de casa, que eu viajo, vou para outra cidade, me mudo, né? Exemplo, um militar, né? Ele vem aqui para Jaguarão, para o 12RCMEC, e ele fazia parte de um centro de tradições gaúchas na cidade dele. E aí ele veio para cá, longe da terra dele. Só que ele encontra no CTG um novo grupo local, uma nova forma de estar perto dos costumes dele, dos usos dele. Então, isso é a mudança do novo grupo local dentro de cada CTG. Quando a gente fala de característica do tradicionalismo, que mais que uma teoria, o tradicionalismo é um movimento, sim, nós somos um movimento, nós não somos apenas uma teoria. Nós somos um movimento que se utiliza de bases teóricas, acadêmicas, mas somos um movimento, estamos lutando pelas mesmas lutas que a maioria das pessoas luta. Respeito, igualdade, equidade, humanidade. Esses são algumas das coisas que a gente luta, né? Tem várias outras. E o tradicionalismo como força econômica. Sim, o tradicionalismo movimenta uma cadeia muito grande dentro da economia. Quando a gente fala em, por exemplo, aqui em Jaguarão a gente gosta muito de rodeio, né? A gente gosta muito de festa campeira e tal. E a gente gosta muito da gineteada. Bom, a gineteada ela movimenta ali basicamente, quando a gente olha, a gente pensa em gineteada, é o ginete, o tropilheiro, o palanqueiro, o amadrinhador. Beleza. Só que ao mesmo tempo, o amadrinhador está encilhando um cavalo, né? Que tem um pelego, tem um basto, tem um xergão. Cada uma dessas peças foi construída por alguém e vendida por alguém. Tem o ferrador, que comprou o ferro de alguém, que comprou o cravo de alguém, que comprou o martelo de alguém. Tem o caminhoneiro, ao mesmo tempo o caminhoneiro tem que comprar o pneu para o caminhão, tem que abastecer o caminhão. Então a cadeia produtiva da cultura ela é muito maior do que a gente pode pensar. Bom, em 2019 foi apresentada em São Borja, pela Luíse Moraes, uma tese chamada O MTG como propulsor do uso coerente das tecnologias e valorização do ser humano. Tá? Essa tese ela prega basicamente o uso coerente das tecnologias, dizendo que cada um tem responsabilidade sobre as informações que recebe e emana. Ou seja, agir como filtro. Né? Eu recebo uma informação, mas nem por isso eu devo transmiti-la de qualquer jeito. Eu devo transmitir essa informação da maneira mais responsável possível, sabendo como transmitir, para quem transmitir e onde transmitir. Né? Eu não posso também sair em qualquer lugar, sair falando qualquer coisa por aí. E aí ela coloca que a gente deve identificar tecnologias que possam contribuir para com a propagação e organização do tradicionalismo e também fazer a divulgação através das tecnologias disponíveis, dos objetivos, estrutura, ideologia, para aproximar o MTG da sociedade. Sim, o MTG e a sociedade não estão isolados no mundo, eles fazem parte do mundo. Nós, tradicionalistas, não estamos isolados numa bolha. Não, a gente não está numa bolha. Meu CTG está aqui, mas ao mesmo do lado eu tenho casas, eu tenho residências, eu tenho associação de vizinhos, associação de pais e mães, pais e mestres, uma série de coisas. Bom, aí, ano passado, também, eu escrevi algumas coisas sobre o comportamento dos tradicionalistas com as redes sociais. Foi aí que veio a ideia inicial desse projeto. E aí esse ano a gente colocou em prática através desse edital. Mas eu já tinha alguns escritos e eu fazia uma analogia sobre os digital influencers, né, os influenciadores digitais, como sendo os novos tropeiros da era moderna. Por quê? Os tropeiros, eles sempre tiveram enorme influência em qualquer lugar que eles chegassem. Né? Eles saíam da Bahia, vinham para a Argentina, saíam da Argentina, vinham para cá, para o Rio Grande do Sul. E então eles levavam e traziam muitas influências culturais das mais distintas e dos mais diversos lugares. Né? E aí, contextualizando um pouquinho mais sobre essa questão de trazer informações, então a gente tem muitos tropeiros na internet, porque são pessoas que levam e trazem informações também.
São pessoas que conhecem o mundo sem precisar sair de casa. Os tropeiros não. Os tropeiros viajavam muito, viajavam o Brasil inteiro, viajavam por um bom pedaço da América do Sul. Né? E os de hoje, não. A gente tem um computador, uma boa conexão com a internet, o mundo inteiro está na palma das tuas mãos. Né? E então a gente fez essa analogia de que se levar gado de um lado ao outro é tropear, então é válido dizer também que levar informações também pode ser considerado uma tropeada. Né? E o novo tropeiro está mais perto do que a gente pode imaginar. Os objetivos desse trabalho são basicamente auxiliar a comunidade tradicionalista jaguarense, contribuir para que as entidades tradicionalistas de Jaguarão atinjam os seus objetivos de maneira mais eficiente e também estimular os jovens a se fazerem presentes na gestão das suas entidades. Isso é muito importante. Porque até o Barbosa já tinha escrito isso lá atrás, porque quando a gente pensa no tradicionalismo, a gente pensa em pessoas velhas, pessoas antigas, e não é assim. O movimento é um movimento que foi criado por jovens. E a gente precisa dos jovens nos espaços de tomada de decisão, ocupando seus espaços de fato, né? Que muitas vezes eles recebem o espaço e não ocupam. E quando ocupam, ocupam mal feito. Não, a gente quer o jovem bem informado, a gente quer o jovem ativo, a gente quer o jovem que vá fazer o movimento continuar em movimento. E aí eu te pergunto, qual é a senha do Wi-Fi? Seguinte, quando eu faço essa pergunta, é porque assim, hoje em dia a gente já chega na casa de alguém e já pergunta direto qual é a senha do Wi-Fi. Tu não pergunta mais se vai chover, tu não pergunta mais se o outro tá bem, se a mãe tá bem, se o pai tá bem, se a avó tá bem. Tu pergunta qual é a senha do Wi-Fi. E a gente começa a perceber também esse comportamento nas pessoas que não tinham tanto contato com as tecnologias como a gurizada tem hoje. Né? Tu vê as pessoas mais velhas já com um pouco de dificuldade, às vezes, de lidar com o telefone, mas qual é a senha do Wi-Fi aqui? Que o meu é só no plano do telefone e eu preciso e já acabou e eu preciso do Wi-Fi. Ah, eu preciso porque meu filho vai me escrever. Então, qual é a senha do Wi-Fi? Essa é uma pergunta que a gente faz todos os dias para alguém. E aí, para falar sobre isso, a gente tem que se lembrar que existe o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. É uma lei federal que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Lembrem-se dessa lei porque ela é muito importante. Tá? E ela também contempla aquelas coisas que a Luíse disse lá na tese dela. Bom, o que é internet? O que é, onde vive, como se alimenta? Hoje, no Informative, existem definições várias. Eu peguei algumas de dicionário, tá, para facilitar. É uma rede de computadores dispersos por todo o planeta que trocam dados e mensagens utilizando um protocolo comum, unindo usuários particulares, entidades de pesquisa, órgãos culturais, institutos militares, bibliotecas e empresas de toda envergadura. A internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio de protocolos com o propósito de servir progressivamente usuários do mundo inteiro. É um sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos estruturado em escala mundial para o uso público e restrito com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. É isso aí. Isso é a internet. Mas a internet também é isso aqui que a gente está vivendo. Essa comunicação, essa rede de comunicação, simplificando tudo. Bom, aí a gente tem que chegar também. O que é cultura e o que é tradição? Cultura é a ação humana e também a reflexão sobre a ação humana. É o saber que estar fazendo, é o reconhecer algo que está feito, é reconhecer-se perante o mundo. Isso é cultura. E tradição é pensada como algo que mantém uma permanência, conservando-se no tempo, ou seja, mantendo configuração idêntica ao modelo original, criado num momento distante. E aí o tradicionalismo, que basicamente é se utilizar dessas coisas antigas e que são boas para auxiliar na solução dos problemas atuais. Bom, aí a gente fala em mídia, marketing, propaganda, comunicação, publicidade. Marketing, vamos botar assim, para comunicação é todo o suporte de difusão da informação que constitui um meio intermediário. Um monte de coisa. Marketing para publicidade é o departamento da agência publicitária que seleciona os veículos. Faz um monte de coisa. Só que o que a gente quer trabalhar de marketing aqui
é a questão do marketing como um meio de se estabelecer uma relação, ou seja, eu estou estabelecendo uma relação com vocês e ao mesmo tempo fidelizar essa relação. Eu quero que vocês se mantenham em contato comigo. Isso é o marketing, é criar uma relação e mantê-la. Basicamente, é isso e é essa que a gente vai usar aqui. Bom, aí eu vou te perguntar, como o teu CTG se comunica? Teu piquete, tua entidade. Já pensou nisso? Quais são os meios de comunicação que vocês utilizam? Eu não sei. Já pensou? E para que eles se utilizam? Qual é a importância que vocês dão para a comunicação da entidade de vocês? Né? Vocês usam a comunicação, os meios de comunicação da entidade para divulgar eventos? Legal. Vocês usam os meios de comunicação de vocês para fazer um mapeamento da realidade dos sócios de vocês? Vocês fazem o que mais com a comunicação, com os meios de comunicação de vocês? E como que vocês se colocam perante esses meios de comunicação, os mais modernos, alguns mais antigos? Mas a gente está tratando aqui basicamente dos mais modernos, das plataformas digitais. Né? Então, como é que vocês se colocam? Vocês sabem usar? Não sabem usar? Qual a importância de saber usar? Né? E aí a gente entra também na questão do marketing, que é se estabelecer as relações, é o marketing cultural, que é estabelecer relações através da cultura. É se utilizar das bases das ciências, dos estudos culturais, para estabelecer essas relações de marketing. Porque assim a gente vai estar realmente fidelizando o nosso cliente, vamos colocar assim. O nosso associado vai se sentir mais confortável, porque ele paga uma mensalidade e muitas vezes ele não tem um retorno da entidade, a não ser um desconto numa entrada de um almoço, recebe ali 50% na entrada de um baile, mas o que mais que o CTG oferece para o associado dele? O que mais que a entidade oferece para o associado? É isso que a gente tem que se pensar, é isso que a gente tem que se perguntar. Tá? Então, gurizada, por hoje é basicamente isso daí, né? É deixar essa dúvida, criar essa dúvida em vocês de como que o teu CTG se comunica. Pensem bem nisso, se utilizem das ferramentas, se utilizem das redes sociais para criar vínculos com os associados, criar vínculos entre a diretoria, criar vínculos entre a região tradicionalista a qual vocês pertencem, a federação tradicionalista a qual vocês pertencem, no nosso caso aqui Jaguarão, somos do MTG Rio Grande do Sul, mas também é uma forma de criar vínculos com outras federações. É uma forma de nos comunicarmos, de realizarmos pesquisas, de disseminar conhecimento. Não é só divulgar festa. A rede social, as mídias sociais podem ser utilizadas para disseminar conhecimento e também adquirir conhecimento. E isso é muito importante. E eu espero que este seja o principal uso das mídias sociais por parte das entidades de vocês. Então, pessoal, muito obrigado. Vou deixar aqui, além da... Claro, vou me despedir, né? Vou deixar aqui a bibliografia, tá? Depois, se alguém quiser, entre em contato comigo, me pede, e eu disponibilizo essas bibliografias para vocês. Podem entrar em contato comigo, a gente tira a cópia, viu? Dá um jeito de disponibilizar, eu digo onde vende, sei lá, a gente dá um jeito. E é isso então, pessoal. Muito obrigado e espero que tenham gostado. Um baita